Paz do Senhor, igreja. Amém? Hoje não haverá salinha, não é isso, pastor? Não haverá salinha. Meus queridos, eu estou muito feliz assim com essa conferência. Feliz em saber que o Senhor tem tratado conosco, tem nos ensinado. Na sexta-feira, eu vim aqui na vigília, fiquei muito feliz em ver como que Deus renova, como que Deus faz de novo, não é? E eu sempre brinco com a juventude, que tem um momento que a juventude deixa de ser juventude. E às vezes a gente fica perguntando, né? Quem serão os próximos jovens? E sexta-feira eu vi aqui várias carinhas novas aparecendo. E eu fiquei assim muito feliz de ver de que o Senhor é um Deus bom. E Ele cuida da sua igreja. Meus queridos, o tema dessa conferência é Eis-me aqui. Um chamado que o Senhor incumbiu a todos nós, um desejo da parte do coração de Deus, para que a gente pudesse respondê-lo. Sexta-feira o Homero pregou aqui na vigília. Ele falou sobre o ministério de Isaías começou após a morte do rei Uzias. E Israel estava muito triste, Deus precisava de levantar alguém. No nosso mundo hoje está da mesma forma. O mundo precisa de que aqueles que são do Senhor apareçam. E que se disponham, estendam as mãos e digam: Senhor, estou aqui, me usa. Ontem eu assisti lá de casa, o Henrique falou sobre o arrependimento, né? O pecado que precisa de ser confessado antes do chamado. E eu quero falar aqui para vocês hoje sobre um lugar onde devemos estar, onde devemos permanecer, para poder exercer com muito temor, exercer com muita sabedoria esse chamado que o Senhor nos deu. E esse chamado é um chamado de cruz. Antes de começar, eu queria que você estendesse as mãos para mim. Me abençoe, por favor. Peço ao Senhor para falar com você. Fala assim: Senhor, usa esse cara. Eu sei que ele é um pobre mortal como a mim, mas usa ele, Senhor. Usa ele, fala comigo hoje. Eu não quero, Senhor, sair daqui da mesma forma, mas eu quero sair daqui, Senhor, renovado, entendendo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, Todo-Poderoso, te entrego, Senhor, essa palavra nas tuas mãos. Me rendo, Senhor, ao Senhor e te peço, Pai querido, que o Senhor faça a tua vontade. Que o temor do Senhor, Pai, esteja, Senhor, se aposando aqui, Senhor, no meio de nós. Esteja, Senhor, invadindo os nossos corações, Pai. Para que a gente possa, Senhor, sair daqui, Senhor, cheios do Senhor. Mas não só, Senhor, felizes com tua presença, mas com o entendimento, Senhor. Saindo daqui, Pai, entendidos, Pai, de como fazer. Saindo daqui, Senhor, preparados, Pai, para poder exercer, Senhor, o seu chamado nesse mundo. Pai Santo, eu te peço, Pai querido, que o Senhor não nos deixe confundido. Que o Senhor, Pai, abra o nosso entendimento, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor me use, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Bom, o primeiro texto que eu quero ler é 2 Coríntios, capítulo 4. Esse é o texto base que a gente vai ler. Coloca aí na tela aí, meu irmão, por favor. Eu vou ler com vocês aqui, fica mais fácil. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados,
mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Aleluia. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus. Diga comigo assim: o morrer de Jesus. Para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus. Para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. De modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Vamos repetir juntos esse 12? Todo mundo lê aqui, ó. 1, 2, 3. De modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Amém, meu irmão. Pode se sentar, fica à vontade. Um convite que eu quero estabelecer para você aqui nessa manhã é de que para que você exerça o seu chamado diante de Deus, é necessário que você tenha um posicionamento diante de Deus para com as pessoas. E esse chamado, e esse convite, é um convite de morte. É um convite de cruz. Quem aqui já sofreu alguma perseguição por causa do Senhor? Eu já. Já sofreu alguma calúnia, alguma agressão verbal? Quem aqui já teve que se desfazer de algo por causa do Senhor? Eu já. Algo que você teve que jogar fora, algo que não te cabia mais, talvez um negócio, um emprego que não glorificava ao Senhor, não sei. Eu sei que muitos de nós já tivemos que tomar escolhas difíceis para poder continuar no caminho, continuar centrado naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Eu falo sempre aqui com os meninos do louvor que para exercer o chamado que Deus deu a eles de cantar e de tocar, alguns sacrifícios serão necessários, não é? Tem irmãos, por exemplo, que trocaram de emprego porque trabalhavam aos finais de semana, mas tiveram que trocar de emprego, pediram ao Senhor durante um tempo, né, e o Senhor abençoou, e eles trocaram de emprego porque eles entendiam que era necessário estar aqui. Sacrifícios, irmãos, nós fazemos todos os dias por causa do Evangelho. E isso às vezes se perde. E é sobre essa consciência que eu quero te falar aqui. Porque a gente não pode só falar assim: ah, Senhor, eis-me aqui. Ah, que bonitinho, irmãos. Né? Vou servir ao Senhor. Mas você não sabe ainda, a gente não tem a consciência de que existe um preço. A salvação, ela é de graça para nós, mas não significa que não teve um preço. Ainda existe uma cruz que a gente precisa de carregar, não é? A diferença é que esse fardo que é de Cristo, ele é suave e leve, e não é pesado como o fardo do mundo. Eu já estive do lado do perseguidor. Eu não tenho vergonha, irmãos, porque eu já me arrependi. Mas eu já fui um perseguidor. Eu já fui. Mesmo tendo nascido crente, eu não era crente nada. E eu lembro que na minha infância, eu tenho um primo, e esse primo, ele não é de Viçosa. E toda vez que ele ia na minha casa, eu perseguia ele muito. E ele é crente mesmo, de verdade. E eu perseguia muito esse primo, mas muito mesmo. Muito, muito, muito. Falava com ele coisas que eu tenho vergonha de falar hoje. E é interessante que esse primo, ele ia na minha casa pensando em encontrar um primo, mas ele encontrava um perseguidor. Mas sabe o que me chama a atenção hoje,
com o entendimento que eu tenho, é de que esse meu primo, ele nunca me revidou, cara. Nunca. Ele poderia, à medida que eu falava coisas com ele, ele poderia falar coisas de volta. Mas ele nunca me revidou. E eu ficava, quando eu voltei para Jesus, que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ele e pedir perdão. E eu fiquei pensando, aquela atitude minha, como que aquilo poderia ter sido, poderia ter caminhado para uma outra forma. Mas sabe, aquele meu primo nunca deixou de ir na minha casa. E ele ia lá por causa de mim. E eu fico pensando, cara, que exemplo de Cristo ele foi na minha vida. E eu poder estar aqui hoje contando isso. Esse primo meu hoje é pastor em Juiz de Fora. Uma bênção. E eu já tive do outro lado, eu sei como é isso. E eu sei que o Senhor o abençoou por causa disso. Porque o próprio Cristo disse que nós seríamos bem-aventurados quando fôssemos perseguidos por causa dele. E eu persegui o meu primo, era por causa da igreja. Eu não perseguia ele por causa de outra coisa. Eu persegui era por causa da igreja. Porque muitas coisas que eu fazia, ele não fazia. Mas ele não fazia consciente, porque ele sabia quem ele era em Cristo. E eu não. Então eu já estive do outro lado. E eu estou contando tudo isso. Eu quero contar agora 2 histórias bíblicas, porque eu quero fazer um pano de fundo aqui para vocês, para trazer essa consciência aqui para nós nessa manhã. O primeiro texto que eu quero ver é Atos 5:41. Pode deixar aí por um momento, irmão. Esse versículo é o final de uma história. A Bíblia conta em Atos 5 que os apóstolos foram aprisionados no Sinédrio e foram acusados porque eles pregavam, anunciavam, curavam, evangelizavam, cuidavam. Eles assumiam o ministério, eles reconheciam que o Senhor tinha um ministério para eles. Eles levantaram a mão: Senhor, eu vou te seguir, eis-me aqui, Senhor. Mas eles eram perseguidos e caluniados a todo tempo. E o que eu acho interessante nesse contexto é que, após eles terem sofrido dentro do Sinédrio, a Bíblia diz que, de alguma forma ali, eles são deixados de lado, mas antes de ser colocados para fora, eles são chicoteados, eles sofrem açoites por causa do nome de Jesus. Você já sofreu um açoite por causa de Jesus? Eu não. Mas nós sabemos e temos relatos de pessoas no mundo inteiro que sofrem. Os nossos irmãos apóstolos sofreram esses açoites. E o interessante é que depois de sair daquele lugar, daquela casa, eles poderiam ter desistido de tudo. Eles poderiam ter falado assim: eu não quero isso, eu não quero ficar sofrendo, não faz sentido. Mas não, olha a consciência deles. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por ter sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. A felicidade desses caras tinha um nível completamente diferente do que todo o resto da população da terra. O nível deles de entendimento era completamente diferente dos cristãos normais daquela época, vamos dizer assim. Eles compreendiam de que isso valia a pena. Loucura. Gosto muito também da história que é contada em 2 Samuel. 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 15. Onde fala da história em que Davi vai à casa de Abinadab buscar a Arca da Aliança. Não sei se os irmãos lembram aí da história. Não tem tempo para a gente ler tudo aqui. Por isso eu quero apenas contar e ler alguns versículos. Mas é interessante que quando eles foram buscar a arca,
na casa de Abinadab. A Bíblia diz que os 2 filhos de Abinadab acompanhavam a caminhada, o transporte da Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava naquele tempo a presença do Senhor, o lugar aonde se invocava o nome de Deus. E a Bíblia diz que eles fizeram uma carroça nova e colocaram a Arca da Aliança em cima da carroça. Um dos filhos de Abinadab ia na frente e o outro filho, chamado Uzá, ia atrás. E a Bíblia nos mostra, nesse capítulo 6 de 2 Samuel, que eles caminhavam alegres, felizes, celebrando com cânticos, harpas, liras, tamborins, pulando e dançando na presença do Senhor. Mas o interessante é que de repente a Bíblia diz que a carroça balança. A carroça balança e usar como um ato, eu penso, irmãos, que por um ato de reflexo. A carroça balançou ele, opa, sabe como? Por um ato de reflexo, ele pensou, opa, vai cair. E quando ele colocou a mão na arca para segurar, que a carroça havia balançado, a Bíblia diz que Uzá morre. Ele põe a mão na Arca da Aliança e morre. Como assim? Eles estavam felizes, carregando a presença do Senhor. E de repente, algo dentro daquele culto, porque era um culto, a presença do Senhor estava com eles, o louvor estava com eles, a alegria estava com eles. E dentro daquele culto, uma vida é perdida. Uzá morre. Isso nos traz muita reflexão, porque nos dias de hoje é assim. Nós estamos caminhando na presença do Senhor, celebrando e adorando, mas as pessoas estão ficando perdidas à nossa volta, e às vezes a gente não se dá conta disso. Mas Davi se deu. A Bíblia diz que Davi ficou chateado. Em algumas versões diz que ele ficou irritado até. E quando a gente lê 1 Crônicas 15, 13, a gente vai perceber que Davi sai dali, ele deixa a arca na casa de Obed-edom e fala, olha, eu não vou levar a arca agora para Jerusalém, mas eu vou deixar na casa de Obed-edom, eu vou entender o que aconteceu. Repare na reflexão. Nós, irmãos, como igreja, precisamos refletir e entender o que estamos fazendo de errado dentro de nossa caminhada. E a Bíblia mostra que Davi mergulha nos percaminhos de Moisés. Ele mergulha na Bíblia. E ele percebe então que ele está fazendo algo de errado. Olha o que diz o texto. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Nesse texto, Davi está falando com os descendentes de Levi. Davi entendeu, olha, não podemos carregar essa arca de qualquer maneira. Somente os descendentes de Levi podem encostar na arca, podem transportá-la. E Davi então acerta as coisas e vai buscar a arca da aliança na casa de Obed-edom. E não só isso, irmãos, não só isso. A Bíblia diz que quando ele pega a arca novamente na casa de Obed-edom, a conduta dele diante da presença do Senhor muda. Vamos ler agora o outro texto, 2 Samuel 6,13. Agora, pela segunda vez, eles carregavam a arca do Senhor, davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Sabe o que isso quer dizer para nós, irmãos? É que agora ele está fazendo igreja da maneira correta. Amém? Ele dava 6 passos, no 7º,
sacrificava. Ele dava 6 passos. No 7º, sacrificava. O sacrifício, carregar a presença do Senhor, requer sacrifício. Mas então, irmãos, o que significa isso? O que significa isso na prática? O que significa sacrifício? O que significa sofrer por causa do nome? O que significa ser colocado em uma posição de renúncia? O que significa isso? Aqueles homens no Sinédrio, eles entenderam que para que outros pudessem viver, valia a pena morrer. Esse é o entendimento. Valia a pena sofrer. Precisamos de compreender de que para que a nossa família, aqueles que estão à volta, para que consigamos exercer o chamado do Senhor, vale a pena morrer. E o que Paulo está dizendo naquele texto de Coríntios que nós lemos, é que não só vale a pena morrer, mas é necessário morrer. E aí é que está toda a diferença. Porque o vale a pena você pode escolher, mas o necessário não. Se você é um cristão de verdade, esse é um caminho que você vai passar. Volta em 2 Coríntios 4, versículo 10. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. 11. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele em nosso corpo mortal. 12. De modo que em nós atue a morte, mas em vocês a vida. Olha o 17, vai no 17, irmão. Pois os nossos sofrimentos, olha isso, queridos. Vale a pena. Olha isso. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Os nossos olhos precisam de estar focados no céu, na nossa recompensa divina. Porque às vezes você pensa assim: mas eu vou sofrer, eu vou passar por isso, vou passar por aquilo. Mas nós temos que estar focados no Senhor, naquilo que o Senhor nos prometeu. A Bíblia diz em João 12, 24, a Bíblia diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Romanos 8, 36, a Bíblia diz, Paulo citando Isaías, diz: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas destinadas ao matadouro. Irmão, se isso é verdade, se somos uma semente lançada por Deus nesse mundo para que dê fruto, se é um convite para que a gente morra, para que a vida do Senhor seja revelada em nós, se isso é verdade, então por que não morremos? Por que não morremos, irmãos? Por que é tão difícil se posicionar nesse lugar? Nós vivemos num tempo, irmãos, que parece que o Evangelho foi só para Jesus. São poucos aqueles que querem se dispor, se colocar à disposição do Senhor e se doar de verdade. E estamos vivendo um cristianismo barato, um fast food gospel, onde você acha, eu e você, eu estou me incluindo nisso, irmão, onde a gente acha que o Senhor é um gênio da lâmpada, que você pode esfregar e Ele vai atender a todos os seus desejos. Que cristianismo é esse, irmãos, que nós estamos vivendo? Um cristianismo que não é capaz de perdoar, que não é capaz de colocar as suas vontades em segundo plano. Um cristianismo que não é capaz de alimentar o seu vizinho. Que é isso que estamos vivendo hoje, irmãos? Eu quero dizer para você que a alma convertida é o fruto da semente que morreu.
Por que é tão difícil, irmãos, alcançar uma vida, alcançar uma alma? Porque poucos estão se deixando levar pela cruz. Poucos estão se deixando ser colocados em um posicionamento de morte. Não tem como a gente falar de chamado. Senhor, eis-me aqui. Não tem como falar de chamado se não falar de renúncia. Não tem como. Se a gente não falar isso aqui, irmãos, é um cristianismo barato. É um evangelho de beira de esquina. Falo isso, irmãos, com muito temor no meu coração. Que quando o Senhor me deu essa palavra, eu chorei muito e falei: Senhor, me perdoa. Será, irmãos, que é mais importante saciar os nossos desejos? Será, irmãos, que Deus não se importa em ajudar os aflitos? Será, irmãos, que o mais importante é a minha vontade? É o meu reino? É aquilo que eu quero? Será que a sua bênção é pior do que a minha? A minha tem que ser melhor do que a sua, ou vice-versa? Tanto egoísmo, irmãos, tanto narcisismo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque somos amantes de nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor. Nos ajude, Pai, a exalar o Teu bom perfume. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Mateus 16, 21 a 23. Vocês conhecem esse texto? Jesus estava explicando para os discípulos que ele havia de sofrer. E que havia de ressuscitar no terceiro dia. Versículo 22, irmão. Então Pedro vira para Jesus e disse: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. 23. Jesus virou e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Esse texto, irmãos, me mostra que desde o princípio a mensagem da morte escandalizava. Desde o princípio a mensagem da morte escandalizava. Jesus estava explicando: olha, é necessário que eu tome a minha posição na cruz. É necessário que eu realize o meu chamado, que eu realize aquilo que o Pai me enviou e me dê como uma oferta, como um sacrifício perpétuo em favor de todos. Mas fica tranquilo, Pedro, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ah, Pedro, que isso? Não, o Senhor, está tão bom o Senhor ficar aqui com a gente, está tão gostosinho vir na igreja todo domingo, ficar aqui pertinho do Senhor, aprendendo, vendo comida ser multiplicada, vendo o cego voltar a enxergar. Está tão legal, Senhor. De maneira nenhuma o Senhor vai morrer numa cruz. Mas Jesus conhecia o propósito, e Ele sabia o que precisava de ser feito. E Ele percebeu que aquilo era influência de Satanás na vida de Pedro. E Ele repreende Satanás. Isso acontece, irmãos, ainda hoje nas nossas vidas. A comunhão água com açúcar que a gente vive nos impede de andar posicionados naquilo que o Senhor realmente nos pediu para fazer. Porque a gente se compara a um movimento. Parece que a igreja, né, o fato da gente poder vir na igreja é só mais um compromisso da semana. E a gente vê, e talvez escute algum testemunho, e talvez ajude alguém, e talvez
Mas quando a gente sai daqui, a gente está preocupado em almoçar, está preocupado em resolver as coisas da família. Irmãos, não tem nada de errado nisso. O que eu estou tentando trazer para vocês é uma consciência de que o Evangelho vai além das quatro paredes. Nós precisamos de pensar com uma visão ampla. Essa mensagem de morte, ela escandaliza. E nós temos que tomar cuidado. Porque se a gente viver numa vida muito monótona diante de Deus, uma vida rasa, né? A gente costuma falar assim, uma vida rasa com Deus. Isso pode nos afastar da nossa cruz, nos fazer esquecer da nossa cruz. Em 2 Timóteo 2, 11 e 12, fala assim: essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Próximo. Isso. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Existe opção, irmão? Não tem opção, cara. Não há opção. O que ele está falando é o seguinte, olha: se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Mas se o negarmos, Ele também nos negará. Talvez, se chegar um bandido, um terrorista, e colocar uma arma na sua cabeça e falar para você assim, ó: nega Jesus, senão você morre. Eu tenho certeza que você vai falar assim: então mata, que eu não vou negar. Eu tenho certeza disso. Porque em situações extremas, tomamos atitudes extremas. Mas você sabe aonde que está o problema? O problema é que nós conseguimos negar a Jesus nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Você talvez consiga enfrentar uma bala, mas não consegue suportar a sua cruz do dia a dia. E é interessante porque para alcançar as almas, irmãos, tem um preço. A salvação, como eu disse antes, é pela graça, mas não quer dizer que não houve custo. Em Mateus 10, 38, a Bíblia diz: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Para você, crente, a cruz não é uma escolha. Quem está entendendo isso? A cruz não é uma escolha. A cruz é um caminho que você vai percorrer. Porque é a partir da cruz é que nós encontramos vida. E é experimentando a morte de Cristo é que conseguimos experimentar também a vida dele. Irmãos, anunciar o reino de Deus não vai te custar muito. Sabia que não vai te custar muito, não? Quem acredita no que eu falei? Ninguém. Anunciar o reino de Deus não vai te custar muito. Irmãos, vai te custar tudo. Vai te custar tudo. Então, meu querido, desapegue. Deu ruim, desapegue. Para de ficar, olha, caminho. Tem uma música do Alessandro Vilas Boas que diz que o Senhor espera pessoas que caminhem com as mãos leves, dispostas a deixar tudo para trás. Nós precisamos de ter esse entendimento. Ter esse entendimento de que o irmão falou aqui na oferta. É tudo dele. É tudo dele. Você vai ficar fazendo força para se apegar a algo para quê? Se é tudo dele. É tudo dele. A sua casa é dele. O seu carro é dele. Os seus filhos é dele. O emprego que ele permitiu você trabalhar é dele. O seu recurso, a sua casa, a sua roupa é dele. Por isso você não pode se vestir de qualquer jeito. É tudo dele. Se você caminhar com essa consciência, já é o começo. Sabe, irmão? Sabe, o seu tempo
Vai te custar ele. Sabe aquele domingo que você achou que ia ficar deitado no sofá? Então, o irmão te ligou e está precisando de ajuda para fazer mudança. Você tem que ir lá ajudar ele. Sabe aquele dia que você trabalhou duro e chegou em casa tarde da noite? É o dia que você quer mais descansar. E você deita tarde e já pensando, olha, eu quero acordar cedo amanhã, porque eu ainda tenho muitos compromissos. E aí na madrugada liga um irmão, não é assim, pastor? O pastor sabe disso. E aí de madrugada liga um irmão e fala assim, pastor, tem misericórdia de mim, vem aqui na minha casa agora, que eu estou brigando com a minha mulher, nós vamos separar. E aí o pastor, coitado, tem que tirar o pijama, acordar a esposa e sair de casa. Vai te custar seu tempo, vai te custar seu dinheiro. Sabe aquele dinheiro que você estava poupando para a viagem? Então, o crente que tem o coração rendido, a viagem não é prioridade. A viagem é um momento de lazer que é necessário, irmão. Não estou falando que não é necessário, não. E é bênção, tá? Mas o que eu estou dizendo é que as mãos devem estar leves. Para que, se houver necessidade, o Senhor possa contar com o seu recurso. Sabe os seus relacionamentos? Então, muitos vão fugir de você. Porque agora você é um cristão. E se você for um cristão de verdade, eles realmente vão fugir. Agora, se você for um crente que não se importa tanto com a cruz, você vai continuar seguindo os maus relacionamentos na sua vida. Me lembro de uma ocasião que eu estava na praça, Silviano Brandão, e eu encontrei um amigo que há muito tempo não via. E eu parei, conversei com ele. E aí no finalzinho da conversa ele falou para mim assim: olha, precisamos combinar de marcar um churrasco, de beber todas, igual a gente fazia antigamente. Aí eu falei com ele assim: ô rapaz, eu não bebo mais não, mas eu como bastante. Nós vamos combinar assim. Aí ele coçou a cabeça assim, ó, e fez assim: ah, é, né, rapaz, você virou crente, né? Aqui, eu vou chegar ali. Tchau aí pra você e um abraço. Eu nunca mais vi aquele amigo. Isso já tem uns 8 anos. Nós precisamos de entender de que algumas pessoas naturalmente vão se afastar. Não tem jeito. Vai te custar tudo. Cumprir o chamado da cruz de forma eficaz só tem um jeito. Seguir os passos de Jesus. Seguir as pegadas de Jesus. Se Jesus fez, eu vou fazer também. Se ele passou aqui, eu vou passar também. Se ele disse que eu posso fazer isso, eu vou fazer também. Se ele acredita que eu consigo, então eu posso. Se ele determinou, eu creio. É assim que funciona a vida do crente. Jesus, quando esteve nessa terra, ele caminhou sobre as palavras dos profetas. Por diversas vezes na Bíblia a gente lê assim, ó: e isso aconteceu para que se cumprisse o que havia dito o profeta. Jesus caminhou sobre o que foi profetizado sobre ele. Ele cumpriu tudo que disseram que ele ia fazer. O nosso comportamento como pequeno Cristo nessa terra, como cristãos verdadeiros, é entender de que nós também precisamos caminhar sobre a palavra. Precisamos de cumprir aquilo que foi determinado ao nosso respeito, aquilo que foi profetizado e aquilo que foi solicitado pelo Senhor. E a vontade do Senhor é essa, para que a gente morra e experimente a vida. Se posicione em um lugar de cruz. Jesus cumpriu toda a palavra. Ele nasceu de uma forma improvável.
A forma que Jesus nasceu foi improvável, foi ou não foi? Ele nasceu de uma virgem, como que pode isso? Às vezes, irmãos, nós também nascemos de formas improváveis. E talvez formas que não nos deixam felizes. Talvez você foi o fruto de um abuso, o fruto de um incesto. Talvez você tenha sido abandonado pela sua mãe ainda no ventre. Mas sabe de uma coisa? A forma e o motivo pelo qual você nasceu não te define. O que te define é aquilo que foi profetizado ao seu respeito. O que te define é aquilo que disseram que você faria nessa terra. É isso que te define. É a palavra do céu que te define. Jesus também aprendeu a religião da época. Jesus, como um bom judeu, eu tenho certeza que no seu bar mitzvah, ele já tinha toda a Torá decorada, não é? Eu tenho certeza que ele praticou o que a religião ensinava na época. Ele cumpriu todos os ritos judaicos. Talvez você também esteja aqui e, de alguma maneira, você já compreende bem a Bíblia, você consegue estudar a Bíblia. Isso tem sido bênção. Mas ainda falta copiar uma parte da vida de Jesus. A cruz. Talvez você já esteja aqui pensando, não, mas beleza, eu nasci de forma improvável, eu conheço a igreja, conheço a Bíblia, eu tenho estudado, não é? O ministério de Jesus foi revelado no tempo certo. Talvez o seu ministério também já tenha sido revelado. Você já tenha consciência daquilo que o Senhor deseja de você nessa terra. Jesus ensinou, corrigiu, proclamou o reino de Deus. Foi perseguido e morreu. Talvez você tenha nascido de forma improvável. Já consegue estudar bem a Bíblia. Já tem uma revelação do céu de que o Senhor quer de você nessa terra. O seu ministério já está prontamente entendido. Talvez você já é uma pessoa que trabalha na igreja, que ensina, que corrige, que proclama o reino de Deus. Talvez você já é uma pessoa, como eu disse aqui no começo, que já até foi perseguido por causa do Evangelho. Mas talvez ainda te falta uma coisa: a cruz. Te falta ainda morrer. Te falta ainda morrer. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria fazer uma reflexão com vocês. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Isso, obrigado. Eu queria muito, irmãos, que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você se imaginasse andando nas pegadas de Jesus, como a gente disse aqui. Andando nas pegadas de Jesus. Eu queria muito que você imaginasse. Imagine, pense na sua vida, a forma como você nasceu. Reflita com o Senhor como você tem aprendido a palavra dele. Relembre em seu coração tudo aquilo que o Senhor já disse e deseja que você faça. Lembre das vezes que você se alegrou quando te perseguiram. Mas agora eu quero que você imagine
você sendo crucificado. Você já passou por todas essas etapas da vida de Jesus e tem caminhado em um cristianismo limpo, saudável. Mas agora você está de frente com a sua cruz. Andar nas pegadas de Jesus não é só viver as partes boas que ele viveu, mas é também enfrentar o seu maior desafio. Jesus, quando estava naquele Getsemane, o pastor César pregou um dia desse aqui, ele falou sobre o Getsemane, e eu lembrei, eu fiquei refletindo no meu coração. Jesus suando sangue, virando para Deus e falando: Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aquela agonia de Jesus, irmãos. Vocês acham que o Senhor estava agoniado porque eles iriam bater nele? Vocês acham que o Senhor estava triste porque iriam pregar ele na cruz? Iriam cuspir nele, chutar ele, bater no rosto dele? Vocês acham que Jesus estava triste por causa disso? Vocês acham que o Senhor de alguma maneira pensou que não suportaria isso? Jesus sabia, irmãos, que naquela cruz o próprio Deus o abandonaria. E não existe nada mais precioso para o cristão do que a presença de Deus na vida dele. E Jesus sabia de que era necessário Deus abandoná-lo naquela cruz, por minha causa, por sua causa, para que Deus não nos abandonasse. Ele abandonou o seu próprio filho. E Jesus diz na cruz: Pai, por que me abandonaste? Era desse, eu creio, irmãos, fielmente, de que era esse o desespero de Jesus no Getsemane, o que fez ele suar sangue e fazer um pedido desse a Deus: se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Sabe, irmãos, a obediência de Cristo até o fim é uma coisa que impacta a nossa vida. E é um convite desse, de morte, para mim e para você. Se imagine você agora vendo a sua cruz no chão, e você sendo colocado em cima dessa cruz. E é interessante porque essa cruz é um lugar onde você se coloca nela. Imagine você mesmo batendo o prego dos seus pés. Você está sentado na cruz, talvez chorando, com o coração cheio de amor por causa daquelas pessoas em volta. E você está batendo o prego nos seus pés e olhando para aquelas pessoas, os seus parentes, olhando para os seus amigos de trabalho. E você consegue então bater aquele prego no seu pé. De alguma maneira, você consegue virar para uma das mãos e cravar uma das mãos na cruz. Por mais que seja difícil, imagine que você consiga com uma mão martelar a outra. Só que sobrou uma mão. E essa última mão precisa de ser pregada pelo último prego. E esse último prego você não consegue pregar sozinho. Precisa de alguém. Talvez você tenha então chegado até este momento, mas você não consegue receber o último prego.
você já caminhou como Cristo, você já assumiu a sua identidade em Deus, mas você agora não consegue bater esse último prego, porque esse último prego não depende só de você, alguém tem que pregar para você. E é por isso que Deus coloca pessoas ao seu redor. O último prego não pode ser pregado por nós, ele é pregado por uma pessoa. Sabe por quê? Porque ele é sacrificial e te torna um mártir. O último prego é a manifestação genuína do amor de Deus. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Enquanto o maltratavam, ele respondeu com amor. O Senhor quer extrair de você, meu irmão, um amor constrangedor, capaz de mudar histórias, de curar feridas, produzindo para você uma glória de valor eterno. E esse último prego é por causa dele. Mas quem bate são as pessoas ao seu redor. Sabe aquele parente que você cuida? Sabe aquela pessoa cabeçuda lá no seu trabalho que não te entende? Sabe aquele chefe chato que te persegue? Não desista do seu parente. Não desista, meu irmão. Talvez ele tenha te sufocado. E esse sufoco que você tem passado é o seu último prego. Se doe, se lance na cruz, desista, não resista ao último prego, deixa bater. Há uma promessa para que aquele que morra com Cristo também viva com Ele. Creia nisso, meu querido. Sabe o patrão que te persegue? Ele continua te perseguindo, mas em casa você dobra os joelhos e ora por ele. Ora por ele e fala: Senhor, abençoa ele porque eu trabalho lá. José em momento nenhum reclamou das coisas que Faraó fazia. Ele apenas foi fiel. Quem trabalha ao meu e ao seu favor é o nosso Deus Jeová, o Senhor dos exércitos, o El Shaddai, aquele que tudo pode. É Ele que trabalha ao nosso favor. E o nosso trabalho é se render. Sabe aquela dívida que aquela pessoa está te devendo? Perdoa, meu irmão. Perdoa. Eu não sei para quem, não sei por que eu escrevi isso. Deus sabe. Perdoa, meu irmão. Sabe por quê? Você não vai levar nada dessa terra. O último prego significa não ter apego. Não ter apego a coisas materiais. Não responda mal com mal, mas responda mal com bem. 1 Pedro 3,9 diz isso. Não retribua mal com mal, nem ofensa com ofensa. Olha, meu irmão, minha irmã, quando vierem com palavras atravessadas para você, não retruque, freie a sua língua, assuma o seu posicionamento de cruz. Sofra o dano. Sofra o dano. Porque eu tenho certeza que Jesus não maltratou e Jesus não respondeu mal nenhum daqueles fariseus. Que o amor constrangedor de Cristo possa te invadir, a ponto de que as pessoas olharem para você e puderem ver Cristo crucificado. Sabe aquela ofensa que você acha que é imperdoável? Ela não é imperdoável, meu irmão. Ela não é. Você acha que existe algo que o sangue de Cristo não possa lavar? Você acha que existe algum impossível para Deus? Você acha que Ele é limitado? Você acha que as mãos dele estão
recuadas para que não possa te abençoar? Não, meu querido. O Senhor é contigo. Se esforça, seja corajoso. Coloque em seu coração essa vontade de servir ao Senhor e faça da maneira correta. Nós estamos fazendo igreja. E as pessoas estão morrendo à nossa volta. Nós estamos carregando a presença do Senhor e as pessoas estão morrendo à nossa volta porque estamos fazendo da maneira errada. Carregar a presença do Senhor significa sacrifício, significa fazer da maneira correta. Senhor, eis-me aqui. Ok, Senhor, eis-me aqui, mas me ensina a fazer da maneira correta. Eu não quero, Senhor, perder tempo, mas eu quero, Senhor, exercer, Senhor, o meu chamado diante do teu povo. Supere, meus irmãos, com amor essas situações. Receba o último prego da sua cruz. Morra com Cristo, para que você também viva com Ele. Eu queria muito, meus queridos, te perguntar nessa noite, se você sentiu o seu coração queimando, eu queria muito que você viesse aqui na frente, eu queria orar por você. Se você entende de que você precisa de assumir esse posicionamento de cruz, se você acha que está difícil, vem aqui. Eu quero orar por você e pedir ao Senhor coragem. Pedir coragem para você, para que você consiga suportar a sua cruz, para que você consiga, para que o Senhor traga a sua memória, a sua mente, de que vale a pena